Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho com mais esse tema, que é a fala arrastada e a indução à socialização no autismo. Respeitando os temas da comunidade do canal Frater, para aqueles que acompanham o canal Frater de perto e não perdem os vídeos. Na comunidade do canal Frater, na guia comunidade, eu sempre coloco os temas, porque eu sempre digo para o público que eu utilizo a comunidade como minha agenda, né? Porque eu sou uma pessoa muito distraída para os temas, então quando vem um tema à mente, eu acabo ao longo do dia me esquecendo, né? Então, como tudo faz parte de uma contextualização, de uma argumentação, de temas que a gente já vem trazendo no canal e complementando, é muito importante seguir a guia da comunidade do canal Frater, porque aí os temas eles vão se encaixando, né? E esse tema da fala arrastada é um tema que eu já venho tocando no assunto devagar, né? De vez em quando eu dou uma pincelada no assunto. E é um tema de extrema relevância porque hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente já tem deduzido sobre as conexões neurais e a gente vai tentar entender aí como é que funciona essa questão da fala arrastada e se isso é benéfico no autismo, se isso está demonstrando que o autista está aprendendo, se ele está começando a falar, né? Tem pessoas que imaginam, ele nunca falou e agora que ele está arrastando a fala, isso é um bom sinal, dizendo assim, subentendendo, né? Que para quem não fala, não falava e para quem começou a falar, mesmo que seja arrastado, de repente para algumas pessoas isso significaria um avanço. Então essa dúvida, né, ela fica, ela permeia essa nuvem de perguntas sobre o autismo, né? Embora também muitas pessoas não se questionem sobre o assunto, mas a questão da fala arrastada, ela vai impactar na sociedade de certa forma, porque através da fala arrastada, as pessoas elas vão acabar rotulando ou pré-definindo a pessoa que está falando de maneira arrastada, e se isso causa um impacto ou não, a gente vai procurar desmistificar aqui. Primeiro, em primeiro lugar, o que nós precisamos entender para que a gente possa definir essa questão de fala arrastada. Bom, a gente precisa entender que o conceito de poda neural, né? Nós precisamos entender o conceito de desconexão dos neurônios, né? O conceito de reconexão, o conceito de formação aí de pensamento, formação de memória, né? Formação de raciocínio, né? E dentro desses conceitos, formação de memória, formação de raciocínio e conexões, a gente compreender que quando no autismo isso é desconectado, né? Quando no autismo chega o momento dessa poda neural, esse trabalho ele é perdido, né? Ele é perdido porque é uma característica do autismo, né? Essa poda neural. Então, quando há poda neural, o trabalho ele pode ser feito novamente, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, a gente pode reaprender. Só que nós vamos reaprender agora fazendo novas conexões. A gente não vai relembrar, nós vamos reaprender, não com conhecimentos proximais, mas com conhecimentos que se perderam. Então lembra lá num vídeo passado que eu coloquei conhecimentos proximais?
Por isso que eu coloquei o tema de conhecimentos proximais no canal, porque é muito importante para esse momento a gente conseguir chegar nessa definição, tá? Chegar nesse raciocínio. Então, o conhecimento proximal, ele é muito utilizado, o ser humano utiliza muito ele para dar continuidade ao seu raciocínio e à construção da sua personalidade, a construção do seu pensamento, né? Então ele vai vagarosamente, né, e harmonicamente armazenando conceitos e armazenando conhecimentos, né? E esse conhecimento proximal de um conceito mais amplo, ele vai permitindo que a pessoa que está armazenando, está construindo esse, esse conhecimento, ela vai chegando cada vez mais próxima, né? E ela vai começando a criar, né? A, ela vai raciocinando, né? Ela vai racionalizando ali e criando uma engenhosidade, né? De tal forma que em um dado instante ela tem tantas informações que ela se torna capaz de promover deduções, né? E deduções lógicas cada vez mais sofisticadas e cada vez mais avançadas. No autismo não vai acontecer isso no momento da poda. Por quê? Porque se teve a poda neural, né, ele não tem o conhecimento proximal. Esse conhecimento proximal ele se perdeu. Então, quando a gente vai definir um autista, né, e a gente percebe que o autista está num nível de conhecimento muito abaixo, mas muito abaixo de uma pessoa que naquela idade, né, subentende-se que naquela idade, com aquele tempo de convívio, ela deveria ter conhecimentos o bastante para poder compreender coisas mais sofisticadas e mais avançadas, né, de deduções lógicas mais avançadas. Quando a gente capta isso, não significa que esse autista ele tem deficiência intelectual. Significa apenas que ele teve uma poda e que ele não possui o conhecimento proximal do assunto para aquela idade, dos assuntos que as pessoas já estão encarando naquela idade. Então, quando a gente conversa na sociedade sobre a contextualização e socialização, não significa que pessoas da mesma idade conversem sobre os mesmos assuntos, né? Sejam conversíveis sobre os mesmos assuntos. Até mesmo porque a gente percebe que ao nível intelectual a gente pode até compreender que seja proximal, né? Mas as pessoas elas divergem nos conceitos, né? Uma pessoa de repente ela pode entender tudo de animes e mangás e quando pegar uma pessoa da mesma idade que nunca leu sobre animes e mangás, ela vai ser uma pessoa que tem 0, 1, 2 anos em relação àquele tema, ou seja, ela não tem conhecimento proximal nenhum do assunto, então ela fica voando quando as pessoas comentam sobre o tema. Eu comentei uma vez com a minha amiga Cíntia sobre esse assunto, ela perguntou, né, se isso não era uma deficiência intelectual e tal. Foi até bacana o raciocínio. Eu falei para ela se ela não queria participar da live para fazer as perguntas, porque as perguntas dela foram muito pertinentes, né? Ela não quis participar da live porque ela é uma pessoa um pouco tímida, mas eu trago a pergunta que ela fez e o raciocínio que a gente chegou para conseguir responder essa pergunta sobre ah, se não seria uma possível deficiência intelectual, né, para alguns efeitos, né? É logicamente que dependendo das comorbidades, né? Mas o autismo em si, ele não é a deficiência intelectual, tá? Ele é mais uma desconexão, né? Uma poda neural, né? Então, dentro dessa questão de poda neural, onde muitas doutoras já estão mencionando também nas lives sobre lapidação, né? Então, tem uma fase do desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento do feto, em que não há uma lapidação e o autista ele acaba nascendo com
com o excesso sem ser lapidado. Então faz sentido algumas menções nesse viés, porque em um dado instante existe essa poda ou lapidação. Então, quando é feita a lapidação, de repente o autista utilizou aqueles neurônios que serão utilizados para serem dispensados, né? Para fazer parte da lapidação ou da poda, né? Então, quando ele utiliza aqueles neurônios e eles são podados, logicamente que tudo aquilo que ele armazenou de conhecimento se perderá. É a mesma coisa a gente ter um computador, a gente pegar as principais informações que nós inserimos nele, 30% daquelas informações a gente jogar na lixeira, porque a gente precisa de espaço e a gente está promovendo uma fragmentação para melhorar o desempenho do computador, né? Então isso é feito, a gente perde e depois a gente tem que fazer o que? A gente tem que recuperar. Se a gente não tem como recuperar em sistema de backup, porque está ali no computador, ou seja, não está mais, se perdeu, então a gente não conseguindo fazer esse backup, nós vamos recriar. A gente vai pegar, colocar ali um pendrive, digamos, e inserir novas informações, ou colocar um software, instalar um software e inserir novas informações, buscar de outra forma. Então, com o autista é a mesma coisa. Ele vai buscar aquele conhecimento que foi perdido de novo. Então a gente vai inserir, ver tudo que foi perdido e acabar inserindo. Esse processo é o processo terápico. Então, agora que a gente compreendeu mais ou menos como é que funciona essa questão da lapidação e poda neural, que na verdade também é tema decorrente da comunidade do canal Frater, né? Que eu vou tocar no assunto sobre poda, vou bater mais sobre em cima dessa tecla, né? Para a gente fazer uma contextualização e um fechamento melhorado. A gente já tem noção, um pouco de conhecimento proximal, tá vendo como é importante conhecimento proximal? A gente já tem um pouco de conhecimento proximal para entender por que começa a arrastar a fala. Bom, a fala ela começa a ser arrastada por alguns motivos, dentre eles a poda neural. Por quê? Porque se o autista ele tem poda, e essa poda ela pode ser classificada como uma poda única, e dali em diante ele começa a estabelecer novos raciocínios, e isso não se perde, novos conhecimentos, isso não se perde, ou essa poda ela pode ser recorrente, né? É raro essa poda ser recorrente? É raro, né? Construir um conhecimento perde, construir um conhecimento perde, né? Agora, tem muito autista nas redes sociais dizendo que facilmente seus raciocínios eles se perdem. Então, as conexões elas são frágeis, né? Então ele tem constantemente a poda, né? Que na verdade na condição dele de fragilidade de conexões ele desconecta tudo aquilo que ele raciocinou. Então, em outras palavras, ele é mais distraído, né? E ele não armazena facilmente, então ele precisa empregar uma técnica melhor ou empregar um esforço melhor para a memorização. O lado bom disso, o lado ruim é que existe a fragilidade, né, e desconecta fácil. O lado bom é que quando conecta, geralmente não esquece, né, porque o esforço de conexão ele é diretamente proporcional ao desempenho dessa conexão. Então, se você faz repetidas vezes para você poder lembrar, então você também tem uma vantagem que você se esforça mais para memorizar. Diferentemente da pessoa típica que vai ver uma coisa uma vez e vai lembrar de mês em mês ou daqui a 3, 4 meses, se o autista estiver promovendo o estilo de vida terápico para que ele possa relembrar e rememorizar as coisas, ele vai repetir mais vezes do que o ser humano típico, né? E ele logicamente que vai ter uma memória dessa vez mais privilegiada, porque o exercício, a memória ela depende do exercício de memorização e não de ser típico ou atípico, ou de ter síndrome ou não ter síndrome. A partir do momento que você tem um neurônio saudável, sadio para você poder realizar a conexão e a memorização,
né? A memória ela vai depender do esforço, do exercício de memória. Então, se o autista ele já faz a terapia, ele pode ter uma vantagem aí em questão de memorização. Então, isso justifica, né, aquele trabalho que as pessoas andam fazendo, dizendo que autista, os autistas eles não são prodígios e não têm prodigiosidades. O que a gente percebe é que tem sim, porque eles fazem trabalhos e os trabalhos terápicos muito bem feitos, inclusive, né? Então, o terapeuta, o que, que ele vai fazer? Ele vai promover terapias para poder recuperar, né? E para poder fazer o que é tradicional do trabalho intelectual, né? Que são os exercícios de fixação. Então, nós vamos fazer constantes exercícios, estimular esse neurônio, esse cérebro, a parte neural. Então, se você está fazendo um trabalho de estímulo e o não autista não está, o autista vai ter um raciocínio privilegiado em relação ao não autista, isso é óbvio, porque ele está exercitando e o outro não, né? Então, a gente consegue prever aí prodígios no autista sim, tá? Por conta da terapia e do exercício intelectual. Pessoal, agora a questão da fala arrastada. O autista ele está, né, desfazendo o contrato social. Que seria esse contrato social? A conexão automática, né? Que na verdade o típico deveria ser chamado de autista em questão de automatização. Por quê? Porque automaticamente ele fecha o contrato com a sociedade, então ele deveria ser o autista, né? O que inversamente a gente define o autista como autista, né? Mas tudo bem, o autista é ele que não aceita o contrato social por automaticamente seu neurônio desconectar. Por algum motivo seu neurônio desconecta e realiza a poda neural, né? Então ele desconecta e cria, ninguém sabe explicar por que ele cria aquela versão. Então tem muitos autistas que obviamente quando eles percebem uma coisa que não está fazendo bem, eles tapam os ouvidos, eles procuram se esquivar, né? Eles fogem, procuram se esquivar e saindo para outra direção. Por quê? Porque a poda neural ela não é apenas uma desconexão do conhecimento, mas ela é todo um trabalho de interação social daquilo que está havendo de absorção, né, de conhecimento do meio, né, interatividade com o meio e aquilo que o neurônio, o cérebro, ele quer captar e aquilo que ele não quer. Né? Então isso está muito interligado no autista. Assim como está interligado no não autista, mas com o não autista existe um acordo ali intelectual já pré-estabelecido de que aquilo que ele converge da sociedade, ele já estabeleceu como benéfico para si. Ele tem um termo de aceitação entre o desenvolvimento social e aquilo que ele está construindo para si. Então ele tem uma relação mútua, que essa relação mútua ela é como se fosse um termo de aceitação entre os dois, né? O que com o autista não funciona dessa forma. Não existe esse termo de aceitação entre a socialização e ele, né? Então existem algumas regras de segregação entre aquilo que o seu desenvolvimento neural quer para si e aquilo que a sociedade estabelece que você deveria querer para si, tá? Então o autista ele tem esse termo de desconexão, né? Esse termo de não aceitação e de descontrato social, né? Então ele tendo esse termo de descontrato social e você fazendo um trabalho terápico, trazendo para ele o contrato social, inclusive promovendo ali, né, a conexão, trazendo para ele uma conversação, uma conversibilidade, ele obviamente em algum momento, né, ele poderá manifestar essa comunicação da forma que você entende, não necessariamente da forma que ele quer estabelecer, porque se fosse
da forma que ele quer estabelecer, ele iria estabelecer como um autista. Mas de repente, de tanto você fazer a terapia, que ele vai estabelecer de uma forma que você compreenda a comunicação, porque o seu modus operandi comunicativo, social, é o modus operandi comunicativo que você acha que é o padronizante, que você acha que é o correto. E o modus comunicativo operandi do autista é o modo comunicativo operandi que você, como pai do autista, mãe do autista, ente querido do autista, não aceita como um molde aceitável porque simplesmente você não está incumbido, né, de tentar compreendê-lo. Você quer que o autista compreenda o seu universo e o universo social porque você pré-determinou e pré-moldou de que o universo social que você conhece é o universo normal. Defina normal para mim. Defina o que é normal. Normal é apenas o que você conhece ou existem vários sistemas normais que também você desconhece? Como, por exemplo, o homem não conheceu sempre a lâmpada, mas a partir do momento que nós estabelecemos o conceito de lâmpada, porque alguém descobriu a lâmpada e trouxe à tona esse benefício social para nós, hoje nós entendemos que não é normal ter uma casa 100% a velas, né? Quando na verdade antigamente era absolutamente normal. Então perceba aí que o conceito de normal para você que está inserindo isso na contextualização do autista é um conceito de normal dominador, é um conceito de normal, né, influenciador e persuasivo. Você está persuadindo a que uma pessoa entre no seu conceito de sugestão. Você está sugerindo um mundo para a pessoa que muitas vezes a pessoa não quer adentrar. Você está sugerindo um universo, um estilo de vida, uma personificação, personalização que não necessariamente a pessoa quer adentrar. Quando na verdade o autista ele tem um sistema que agora há pouco eu coloquei como tema no canal, que é a neurodiversidade, que é muito bem aplicado hoje e várias vezes a gente vai acabar entrando no assunto. A neurodiversidade ela precisa ser respeitada, porque não necessariamente uma pessoa raciocina como você, tá? Ele não vive um mundo diferente, ele vive no mesmo mundo que você. Só que não é porque ele vive no mesmo mundo que você que ele tem que aceitar os mesmos termos e o mesmo modus operandi e o estilo de vida que você estabelece. Ah, mas a maioria estabelece. Tudo bem, mas o contrato social, o termo de aceitação entre o autista e o meio, essas coisas elas promovem a neurodiversidade. E a neurodiversidade ela vai trazer muitos efeitos sociais que antes eram ignorados, como por exemplo, o efeito de uma pessoa que só sente bem, que só se sente bem, trabalhando com o seu cabelo cortado, quando outra pessoa se sente bem trabalhando com o seu cabelo mais longo. E alguma pessoa ela tem essa adaptação, esse termo que ela vai criando com o meio. Então, se um trabalho tem uma normativa que não permite algumas coisas, essa pessoa vai ficar ali no trabalho até o momento em que ela conseguir arrumar outro, porque ela prefere, obviamente, trabalhar do jeito que ela gosta e viver do modo que ela quer, né? Então, se esse termo, modus operandi, essa neurodiversidade, ela é respeitada no atípico, aliás, no típico e no não autista, ela deve ser respeitada no autista também. Ah, mas o autista tem uma condição especial. O autista é reconhecido numa condição especial para todos os efeitos, tá? Isso garantido em lei, tá? Agora, isso não significa que a neurodiversidade, sua neurodiversidade, deva ser desrespeitada. A neurodiversidade ela precisa ser respeitada em todos os aspectos, tá? E isso faz parte da neurodiversidade. Então, perceba uma coisa, quando você força
essa conduta regrática do autista a estabelecer novos conceitos, você está promovendo que ele lute contra uma natureza ali que já foi pré-estabelecida para ele. Então, quando ele, de certa forma, você está promovendo isso, e quando ele se esforça para estabelecer uma conexão que ele jamais quis, mas que de repente ele fala assim: ah, eu vou estabelecer essa conexão. Ele vai lá e fala uma fala arrastada. Você, além de achar aquilo anormal, que ainda não está muito bom, você vai falar assim: essa fala aí ainda não está legal. Eu gostaria que você falasse perfeitamente um português que fosse sem assim, sem entonar uma fala arrastada, né? Ainda assim percebam que continua existindo, né, nesse rol aí de socialização, o preconceito, né, o preconceito aí tonificado, né, porque as pessoas vão olhar e pré-definir ainda mais que se trata de uma condição especial, que é uma condição neurodiversiva, né, de neurodiversidade, e as pessoas que não estão preparadas, logicamente, elas vão sentir pena, elas vão emitir alguma sensação de estranheza, elas não vão conseguir emitir uma responsividade ali na hora e vai denotar o seu preconceito e a sua falta né, de harmonização com o assunto. Então isso vai demonstrar, a parte interessante disso é que isso vai apontar claramente, né, que não é que esse tipo de progressão, né, e de desenvolvimento não é o caminho natural, não é o caminho mais correto, né, porque foi um caminho forçoso, foi um caminho onde pré-estabeleceu-se ali uma terapia forçosa para que se provasse à família que uma terapia poderia atingir um nível de comunicação social e de responsividade social que de repente é só uma questão de ego entre aquele que está promovendo a terapia, os familiares que estão tentando colher alguns resultados, quando na verdade o autista ele está pouco preocupado com aquilo, porque ele nem pensa em si mesmo, em dar continuidade àquele tipo de modus operandi, né? Ele nem pensa em dar continuidade àquele tipo de conduta e àquele tipo de costume. Ele não vai criar aquela cultura, né? Ele somente vai demonstrar continuamente um estilo repressivo constante entre o seu modus operandi incompreendido pela sociedade, né, e aquele que a sociedade acha que é o normal e que a sociedade quer compreender, não é que é compreendido pela sociedade, mas que ela quer compreender apenas e que ela impõe à vida das outras pessoas, né? Então o autista ele vai se sentir menos um ente do meio, as pessoas vão pré-rotular que esse autista é menos um ente do meio e vai sempre continuar nessa questão: olha, você é diferente, então você é tratado de maneira diferente. Vai ficar esse preconceito pré-estabelecido, né? Então a gente aí nós não estamos lutando contra o preconceito, contra bullying, contra a rotulação. Aí a gente só está alimentando isso, né? Quando na verdade se aproximar do universo autista, obviamente, né, para procurar entender o seu modus operandi e respeitar a sua neurodiversidade, né, e adaptar o meio à sua neurodiversidade, essa é a grande proeza do autismo. Quando a gente conseguir chegar nisso, nós vamos compreender que o autista ele não só ele pode chegar em uma situação de independência, como também ele pode trazer muitos conceitos novos à sociedade, como por exemplo o conceito da desconexão constante, que muitas pessoas pagam, inclusive, para se desconectar.
Hoje em dia tem pessoas que pagam mestres de, de, de yoga, pagam personal trainer, pagam pessoas peritas em massagem, pagam pessoas peritas em filosofia, né? Ali mestres em filosofia, para tentar se desconectar de alguma coisa maçante da cidade, né, e da urbanização, e para tentar trazer aí esse desprendimento aí do estresse, né, e de, de toda a correria constante da cidade e do trabalho corriqueiro, para poder trazer uma qualidade de vida melhor, né, com uma conduta assim mais zen, mais harmônica, e as pessoas pagam para promover, para conseguir se desconectar de tantas coisas tóxicas, que por sinal também é novo tema no canal Frater. Eu vou tocar sobre esse assunto para a gente conseguir colocar um ponto de uma vez nesse assunto sobre toxicidade, né? Por quê? Porque muitas pessoas tocam nesse assunto hoje em dia falando: "Ah, essa pessoa é tóxica, a outra pessoa teve uma conduta tóxica, né?" E o que é de fato essa conduta, onde a gente pode preestabelecer isso, né? Logicamente, às vezes você é uma pessoa que está conseguindo conduzir a sua vida da maneira urbana, normal, né? Normalmente que as pessoas entendem como normal, e ela está sendo tóxica e não sabe, né? E todo mundo, essa pessoa não é tóxica. Tóxica é aquela pessoa de repente que faz um pronunciamento incoerente, digamos, com o momento, e na verdade não foi nem intencional, né? Mas as pessoas pré-definiram ali como tóxica porque essa pessoa está desconforme a um processo de padronização. Então, na verdade, o conceito tóxico ele está bem assim invertido, né? Foi invertida essa questão do conceito tóxico, né? Então, algumas pessoas que estão desconectadas, essas pessoas que estão desconectadas, elas deveriam ser referências, né? Por quê? Porque como elas conseguem se desconectar se hoje em dia a tensão está muito grande para a economia, digamos, né? A gente está sofrendo algumas crises constantes econômicas, então o nosso cérebro ele fica apegado a todo quanto é tipo de informação econômica que a gente possa colher da sociedade para a gente poder se preparar, estar mais preparado para não ser pego de surpresa nas educações financeiras, né? E e as pessoas que conseguem se desconectar, como que elas fazem isso? Como que elas conseguem, mesmo assim, diante de um período, por exemplo, pós-pandemia, conseguir viver uma vida é, menos depressiva e menos estressante, né? E mesmo depois de vir uma crise imensa, algumas pessoas conseguirem desenvolver uma conexão com a sociedade em que elas consigam se desligar de todas as preocupações e ainda ter uma vida é, completamente voltada ao senso de felicidade, né? Conseguem ser felizes, né? Então, isso nos remete a entender, obviamente, também que o autista, sendo o autista, ele é extremamente feliz. Aí quando você começa a tocar ali no assunto de quebra de termo de consentimento entre ele, né, e a sociedade e suas posturas regráticas, obviamente que ele também ele vai perceber o seu esforço, que o esforço não está sendo emanado dele, mas de toda uma comunidade querendo, né, e uma equipe querendo promover isso de uma maneira harmônica ou não, mas na maioria das vezes é harmônica porque existem leis que defendem logicamente o autista, né? Então o autista vai ficar olhando tudo aquilo ali com muita graça, né? Com muita afeição, assim, sorridente. O que muitos terapeutas vão achar que essa questão do sorridente do autista e a graça manifestada, a emanação ali do pré-terápico e do pós-terápico, isso vai trazer para as pessoas um ar assim
de satisfação, como se a terapia estivesse dando um enorme resultado. Mas parte do esforço desse resultado, obviamente, ele vai ser emanado pelo próprio autista, que ele vai ajudar o terapeuta a tentar trazer algum resultado benéfico, porque o terapeuta desconecto, ele não consegue fazer muita coisa. Então, quando a grande coisa é que quando o autista ele começa, né, nesse meio tempo aí, a ajudar o terapeuta, né, é que o terapeuta ele começa a achar que é parte do trabalho que ele está fazendo. E é aí que a ciência ela começa a se enganar bastante, né? Porque aí a ciência fala, poxa, o negócio está dando resultado, então vamos alavancar isso aqui. Aí começa a alavancar e a gente começa a criar aquele roteiro, né? Aquele grande roteiro dizendo, olha, eu tenho um canal aqui no YouTube e eu já fiz esses trabalhos e deu muito certo e tal, né? Como aquela pessoa que trabalha com odontologia, ela acabou de fazer o tratamento no seu dente, ela bate uma foto e já coloca no Instagram. Mas a pessoa que bateu a foto, logicamente que ela acabou de sair do seu consultório, por isso que está perfeito. Aí passa 3, 4 dias, cai a obturação, cai o tratamento que ela fez, mas a pessoa não vai bater a foto dizendo que caiu. Então dá a impressão de que o trabalho foi muito bem feito, sabe? Então fica aquela coisa assim. Muitos cientistas eles acabam se enganando dentro desse viés, né? Por quê? Porque o esforço, nós somos treinados na academia, nós somos treinados na faculdade a, a motivação. Por isso que tem muitos palestrantes motivacionais ganhando não pouco, mas muito dinheiro. Por quê? Porque nós somos adestrados à motivação. A gente tem que sair acreditando que vai dar certo, a gente vai ter que sair acreditando que a gente consegue, e às vezes, muitas vezes, a gente acaba criando um contexto, um enorme contexto de ilusão, e acaba dentro desse contexto de ilusão, nós acabamos, obviamente, ludibriando centenas e centenas de pessoas, porque o mundo ele começa a ser parte de um. Começa a ser como se fosse uma arena, uma parte de uma disputa para provar quem é que consegue ter mais razão do que o outro, né? Então você vê, por exemplo, uma pessoa com uma clínica formada e pelo fato dela ter CNPJ, de tudo ser legalizado, ela acha que ela, ah, por essas legalizações, né, ela tem assim, é, ela tem que ser mais considerada. Quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se você está fazendo certo, é porque você tem que fazer certo dentro dos conformes, você tem que pré-estabelecer sua clínica mesmo, mas isso não significa que a sua clínica acertará sempre. Então essa responsabilização, né? Essa responsabilidade, ela tem que ser contínua, né? Então as clínicas elas têm que tratar isso não como meio de produção, né? Mas sim como um meio de responsabilidade. Olha, eu trato aqui na minha clínica vários casos, o caso de autismo é um caso mais delicado, então nós vamos fazer um trabalho minucioso, um trabalho paliativo para que a gente consiga trabalhar as questões de dificuldade apresentadas pela família e sempre colhendo dados do que a família responde, sempre procurando também, na medida do possível, esclarecer alguns mitos para a família, porque a família ela é ludibriada constantemente pela sociedade, então a sociedade acaba trazendo muito mito, trazendo muita temerosidade, muito medo, e a família começa a criar uma, um viés de monstruosidade em cima do tema autismo, e isso acaba assustando muitas famílias, né? E a família muitas vezes acaba se acuando e às vezes entrando até em quadros depressivos, em quadros de estresse, onde você começa a notar posturas mais ilógicas, né? Posturas que são muito desarmonizadas e muito fora de contexto ali do que deveria ser uma postura harmônica entre familiares que têm caso de autismo no lar. Pessoal, eu acho que eu consegui aqui em 42 minutos conseguir trazer esse tema para vocês, pré-definindo aí a questão de fala arrastada. Aí você olha lá, o autista ele tem um trabalho sendo feito, né? E esse trabalho sendo feito, ele vai falar assim, olha,
em um dado momento. Eu vou dar uma responsividade aqui, né? Porque tá sendo feito um trabalho de repetição tão grande e de terapia repetitiva tão grande que eu vou emitir uma resposta aqui, tentar me comunicar com esse povo, né? Então o autista vai falar e às vezes ele começa a falar meio arrastado e tal, mas ele dá uma resposta. Aí os terapeutas falam, nossa, tá funcionando e tal. E aí a mãe já fica contente, meu filho começou a falar as primeiras palavras e tal. E a família tem que entender aí, né, que embora muitas pessoas coloquem ali, né, uma pessoa que fala como padrãozinho, né? Eu queria que ele falasse como esse meu outro filho aqui que fala, digamos, né? Alimentar essa esperança no pai e na mãe, né, é uma coisa totalmente errada. Por quê? Porque o pai ele fica constantemente ali, principalmente se o terapeuta conseguir chegar nesse nível de comunicação, né? Ele fica constantemente ali achando que esse trabalho ele tem que ser feito, ele é, né, esse trabalho ele é praticamente ali inerente, né, ao autismo. Olha, o trabalho de terapia forçoso, ou forçoso, ou de adestramento, isso, isso não é benéfico para o autista, porque a grande proeza ali do autismo é a gente compreender a sua neurodiversidade e a gente se adaptar e ter a capacidade da gente colher as informações dessa neurodiversidade para primeiramente nós aprendermos, porque se nós estamos julgando que somos capazes e que o autista não é capaz, então dentro da sua capacidade tenta absorver essa neurodiversidade. Você vai achar muito difícil. E outra, quando vocês tentarem estabelecer uma comunicação com o autista, você vai perceber, né, dentro dessa neurodiversidade, que a mesma forma irregular que você compreende uma tentativa de comunicação do autista, será a forma irregular que, não necessariamente somente da fala, tá? Mas de todo tipo de conduta e universo de interatividade que você manifestou com o autista, ele sempre estabeleceu de você, ele sempre considerou sua conduta como uma conduta totalmente irregular, né? E uma conduta totalmente fora de termo de consentimento, fora de assinatura de termo de consentimento. Então, quando você consegue respeitar a neurodiversidade do autista, você vai começar a colher os primeiros trabalhos realmente de respeito, né, dentro dessa neurociência. Aí você vai começar a compreender que o autista ele não mais vai tapar os ouvidos. Eu coloquei um vídeo, né, com meu filho Raonic usando óculos de cor, né, colorido, e o efeito do óculos colorido para o Raoni. Assiste aquele vídeo. Você vai perceber que nós estávamos numa sorveteria chupando sorvete. A gente estava na sorveteria chupando sorvete, o carro buzinando, passando carros na avenida da frente, que por sinal é a segunda ou terceira maior avenida aqui da minha cidade. E em nenhum momento o autista Raonic colocou as mãozinhas no ouvido. Por quê? Porque ele estava tranquilo ali, ele não estava sendo forçado a nada, né? Ele estava completamente harmônico com o pai dele, que ele conhece o pai dele. Então ele estava com uma pessoa que ele estava tranquila, conhecia, ele estava chupando um sorvete, ele estava passeando, ele não estava com frio, não estava com sede, ele estava totalmente, né, arbitrário, né? Estava com seu livre arbítrio, né? E estava em pleno uso da sua arbitrariedade, sem ser forçado a nada. Então ele estava em processo, como eu disse ali, em um processo assistido extremamente natural e só interagindo. Já utilizando o óculos colorido, né? Que por sinal depois eu vou dar mais uma palhinha sobre esse tema da importância do óculos colorido e o que ela ajuda na visão e no foco do olhar do autista. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não posso estender mais o vídeo, senão não consigo nem fazer o download para o YouTube. Espero que eu consiga fazer esse download
Peço a vocês que deem seus joinhas, continuem se inscrevendo nesse canal. Doem, façam suas doações para o número de Pix que vai aparecer aqui abaixo ou que apareceu no começo do vídeo. E continuem compartilhando com o máximo número de pessoas possíveis, para que as pessoas que têm casos de autismo no lar, elas possam entender melhor o autismo e saber que não é um bicho de 7 cabeças e possam ser famílias mais felizes. Pessoal, muito obrigado por tudo e até a próxima gravação.